Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente vai começar mais uma aula do Astronomia em 3, 2, 1. Hoje, especificamente, a gente vai tratar sobre a métrica de Schwarzschild, ou Schwarzschild, chame como quiser. Meu interesse aqui, como sempre, é muito maior na física, no entendimento do mérito físico, do que propriamente buscar uma pronúncia correta. Mas se você tiver a oportunidade de encontrá-la, fique à vontade. Para a gente começar então a nossa aula, eu preciso que a gente alinhe aqui alguns conhecimentos, e aí você vai ter o direito, óbvio, de recorrer a todo o seu repertório científico, físico, astronômico, que dê conta de entender a relatividade geral. No próprio Astronomia em 3, 2, 1, você vai encontrar um material também sobre o assunto. Claro que eu não imagino que isso esgote todas as possibilidades, mas eu entendo que pode ser pelo menos um certo referencial teórico para a gente poder começar essa nossa aula de hoje. Eu preciso lembrar então que, dentro do contexto da relatividade geral, a gente tem uma relação muito direta entre a geometria do espaço-tempo e o conteúdo material energético associado a um certo sistema. Essa é uma imagem meramente ilustrativa, parece aqueles sanduíches de lanchonete. Na realidade, o que a gente tem como descrição da teoria da relatividade geral é algo muito mais complexo. Se baseia num cálculo tensorial que relaciona o tensor de Einstein com o tensor momento-energia. De qualquer maneira, para a gente ter uma ideia muito geral sobre o assunto, a gente pode aqui mencionar essa ilustração. E aí, de novo, de uma maneira lúdica, completamente heurística, eu estou querendo apontar aqui essa relação entre a existência de um certo sistema com um certo conteúdo material energético e essa curvatura do que aqui está representado como espaço-tempo. Essa é uma ilustração que tenta representar cenários como, por exemplo, planetas orbitando ao redor de uma estrela, ou um satélite orbitando ao redor de um planeta. É uma situação muito geral, onde a gente tenta descrever que esse fenômeno da gravitação, descrito pela relatividade geral como a curvatura do espaço-tempo, pode ser entendido, então, numa figura como essa, onde, se um corpo está orbitando o outro, ele nada mais está do que exatamente no limite onde, se ele tivesse numa parte mais interior, ele tenderia a esse corpo daqui que está curvando o espaço-tempo. Nota, ele próprio também curva, né? Mas em direção a essa curvatura mais geral aqui, tendendo a esse corpo e nem fora o suficiente para ele escapar desse raio de atuação aqui. Então, de novo, eu estou exemplificando com uma figura, o que não corresponde exatamente ao que é a descrição física, mas eu queria inicialmente aqui trazer essa ideia muito geral, pictórica, do que a gente entende dentro do que a gente chama de equações de campo de Einstein como sendo essa relação entre geometria do espaço-tempo e o conteúdo material energético. Muito bem. Eu acho interessante também você ter essa imagem na memória e, de repente, contrastar com outros materiais, como os vídeos de 10 e 1 minuto que tem no nosso canal do Astronomia em 3, 2, 1. Vai ser importante também, em especial quando a gente fala do tema geral desse mês, buracos negros, à medida que você precisa ter bem conceituada a ideia de velocidade de escape, uma zona de atuação, né? Bastante entre aspas essa última parte. Mas, de alguma maneira, esse cenário aqui construído por essa imagem dá conta de descrever a ideia, então, de que um corpo curva o espaço-tempo e um outro corpo, na atuação dessa curvatura, pode se deslocar de diferentes maneiras, dependendo onde ele se encontre relativo a essa curvatura.
Como eu já apontei, não é assim, né, pictoricamente, com ilustrações que a gente trata a teoria da relatividade geral, e sim através das equações de campo de Einstein. E aí, mais uma vez, eu te aponto o tema relatividade geral no Astronomia em 321, ou então algum conhecimento prévio que você tem. De qualquer maneira, o que as equações de campo, descrevendo-as de maneira muito geral, o que elas vão querer apresentar é justamente essa relação do conteúdo da geometria do espaço-tempo, dado pelo tensor de Einstein, e isso vai ser proporcional ao tensor momento-energia que dá conta de descrever o conteúdo material energético. Ok? Que eu vou querer com a aula de hoje é observar uma situação muito específica. O nosso caso de estudo é analisar qual que é o elemento de linha em uma região sem um conteúdo material energético do vácuo e que tenha uma simetria esférica. Aí eu vou voltar, então, justamente para esse exemplo. Eu acho que, fortuitamente, ele foi construído de uma maneira que possa ser útil para a gente. Então, o que eu estou querendo apontar com o nosso caso de estudo é dado o conteúdo material energético, supondo restrito a essa região, apesar do conteúdo material energético estar aqui, a curvatura do espaço-tempo se estende para além dele, certo? Então, você talvez já tenha essa ideia bastante acostumada pela própria noção, né, de uma fenomenologia de uma atração gravitacional. Essa atração ocorre justamente porque o outro corpo que sente a interação gravitacional está afastado desse conteúdo material energético, mas obedece à curvatura do espaço-tempo. Então, essa atração no sentido de ir para, né, ir no sentido de vai continuar existindo, mesmo fora, aqui, por exemplo, da região onde existe esse conteúdo material energético. Tá? Então, aqui, por exemplo, numa região de vácuo, a gente poderia analisar como é a curvatura, o elemento de linha dessa região que está sendo curvado por um conteúdo material energético que tem simetria esférica. Ok? Então, vamos, por exemplo, excluir esse corpo de teste daqui. Então, o que sobraria aqui seria exatamente uma região grande, onde especificamente nessas partes fora do conteúdo material energético é o nosso interesse. Então, mais uma vez, o nosso interesse é analisar o elemento de linha no vácuo, ok? Fora da região com conteúdo material energético, tendo esse sistema uma simetria esférica. Ok? Então, esse é o caso de estudo que a gente vai fazer. O som estava funcionando, eu só estava bebendo um cafezinho aqui. Bom, para começar essa nossa análise, então, matemática, a gente vai partir do tensor métrico na forma mais geral possível. O tensor métrico apresentado aqui, então, como um tensor covariante, de rank 2, simétrico, que descreve exatamente como o elemento de linha é dado a partir de um certo sistema de coordenadas. Então, a métrica, na forma mais geral, vai ser dada por essa expressão. Então, G e J vai ser dado representativamente de forma matricial por essa matriz aqui, G00, G01, 02, 03, ele é simétrico, ok? Então, além dos elementos da diagonal principal, esses outros elementos fora vão ser dados por esses termos. Bom, se a gente está assumindo uma simetria esférica, a gente pode então tomar que a única parte interessante para a nossa análise vai ser aquela radial, do ponto de vista espacial, tá bom? Mas nota, isso não quer dizer que não existam elementos relativos ao tempo, tá? Então, é importante mencionar aqui que, dada essa simetria, a gente não vai ter esses elementos fora da diagonal principal espacialmente, também não vai ter do ponto de vista temporal, mas tem elementos cruzados, raio, tempo, certo? Na nossa métrica. Então a gente não pode desprezar esses elementos. Bom, tendo essa métrica, a gente pode escrever então o elemento de linha correspondente a essa métrica para coordenadas quadrisféricas. Perdão, aqui deveria ter um C, quadrisférica. De uma maneira geral, a gente vai escrever então esse elemento como sendo um ds quadrado igual a uma certa função de t e de r,
nessas coordenadas, ok? Menos 2b, poderia ser b inicialmente, mas vai ser conveniente, ok? Vou usar 2b ao invés de b. Também função de t e de r, repito, tempo e raio nesse sistema de coordenadas. C, também uma função de tr. D, a mesma coisa, onde esse d vai estar associado às componentes, às coordenadas angulares dessas nossas coordenadas quadrisféricas. Tá faltando C aqui. Certo? Então, esse é o elemento de linha geral de onde a gente parte para a nossa análise. Vamos fazer uma primeira mudança de variável no nosso problema, de tal maneira que a gente vai excluir da parte angular a nossa função, ou seja, a própria coordenada r vai levar já em conta a nossa função d, que era função das coordenadas t e r, certo? Então a gente vai reescrever o nosso elemento de linha, levando em consideração essa mudança de variável. E aí a gente vai chamar de r' R sobre raiz de D. Nota, esse linha não é nenhuma alusão a derivada em relação a R, como aparece em alguns algebrismos, tá? Na relatividade. Aqui é simplesmente uma mudança de variável. Podia chamar, sei lá, de alfa, alguma outra coisa. Manter o R para ter a coerência com uma noção de uma coordenada radial, mas ela está multiplicada, ela está normalizada por esse termo daqui, que era a função associada às coordenadas angulares do elemento de linha. Bom, assim, o nosso elemento de linha se reduz a um ds quadrado, que vai ser um a', e aí aqui, de novo, né? Linha, porque está agora se referindo às coordenadas r', menos 2b', porque o r também tem que ser modificado para r', dt dr', menos c', dr' quadrado, menos r' quadrado, e a parte angular. Certo? Então, nosso foco principal aqui vai ser justamente nessa parte temporal e radial, já que a gente está assumindo uma simetria esférica para o nosso problema. Ah, essa é a única possibilidade, esse é o único caso que existe na relatividade? É claro que não. Mas você sabe muito bem disso, você vai lembrar que na física os nossos passos são dados de maneira paliativa e a gente vai então, né, passinhos de bebês, baby steps, a gente vai incrementando a complexidade do problema, no sentido de deixar ele menos simples, à medida que a gente vai deixando ele mais real, tá? Então, uma primeira aproximação é assumir simetria esférica para dar conta dessas simplificações do nosso problema. Bom, a gente agora, com a tentativa de simplificar ainda mais o nosso elemento de linha e fazê-lo não depender de termos cruzados, dt, dr', vai utilizar um artifício que provém da teoria de equação diferencial e vai fazer uma mudança de coordenada assumindo um chamado fator integrante, que permite desacoplar essas coordenadas nas equações diferenciais. Então, a gente vai mais uma vez fazer uma mudança de variável, agora em relação ao tempo, e não à coordenada radial. De tal maneira que dt' agora vai ser justamente esse fator integrante, vezes o a', né, que era aquela função que dependia de t e r' dt, menos o b', que era aquela função que dependia de t e r' dr'. E aí, para você treinar um pouco a sua intuição, volta e aí percebe que a gente já está querendo apontar de alguma maneira para aquela primeira parte do elemento de linha no slide anterior. Deixa eu ser mais explícito. Então, você deveria olhar para isso daqui e reconhecer que isso é a origem daquele termo. Como que vai ser a origem? Se tempo para você pensar, pausa o vídeo. Voltou? Basta a gente elevar ao quadrado isso daqui. Certo? Então, um dt' ao quadrado vai fornecer para a gente justamente termos que se assemelham, vou voltar, que se assemelham ao que a gente tinha anteriormente, certo? Então, o dt' ao quadrado vai ser um i quadrado, que é a função de t e r', quadrado do primeiro, então a' ao quadrado, função de t e r' dt ao quadrado,
menos duas vezes o primeiro pelo segundo, ou seja, a linha, que é a função de tr', b', que é a função de tr', dr' dt, mais o quadrado do segundo. Então, b' ao quadrado, que é a função de t e r', dr' ao quadrado, tá? Isso aqui é um quadrado, tá mal. Segundo erro aqui, quando a gente chegar no terceiro, já pode escolher uma música. Para a gente chegar, então, naqueles termos que eram associados a T e R, a gente vai fazer um algebrismo onde a gente vai dividir tudo isso daqui, toda essa equação, por A' e quadrado, certo? Porque aí a gente vai permitir deixar em evidência os termos que são interessantes para a gente. E, em especial, a gente vai poder substituir o nosso dt sem linha por alguma coisa que dependa só de t', tá? Então, especificamente, a gente vai dividir essa equação daqui, como eu apontei, por a' e ao quadrado, certo? Então, isso vai fornecer esse termo. Se eu estou dividindo tudo isso por a' i quadrado, esse i quadrado aqui não vai aparecer nesses novos termos. E dividindo por i quadrado, aqui, perdão, por a', né? Além do i quadrado. Então a gente vai ter o a' dt quadrado menos 2 b' dr' dt, tá aqui. E vai ter um b' ao quadrado dividido por a' dr quadrado. Dr' ao quadrado, que está aqui, ok? Então, esse termo subtraído do outro lado fornece esse lado direito e esses dois termos daqui fornecem esse lado esquerdo, certo? Então, agora a gente vai poder identificar justamente esses termos lá na nossa métrica que tinha anteriormente. Você vai lembrar aí, se não, volta alguns slides. A gente tinha que a nossa métrica, que agora está escrita aqui para a gente lembrar, era um A' dt quadrado menos 2b', dt dr' menos c', dr' quadrado. Então, isso daqui vai aparecer exatamente no nosso elemento de linha. Então, a gente vai simplesmente substituir isso daqui por esses dois termos. Tá? Então, fazendo isso, o que a gente encontra, aí, vou voltar. Lembra que também tem esse C', né? No dr' quadrado. Então, substituindo, a gente vai ter essa expressão daqui. Nota que eu removi as linhas no A, R, por simplicidade, tá? Mas esse termo daqui, vou voltar, ele provém exatamente dessa relação daqui, certo? Então, o linha some, né? Eu simplesmente vou parar de escrever por simplicidade, tá? Então, o elemento de linha agora vai ser escrito como dt quadrado sobre a i quadrado menos c mais b quadrado sobre a dr quadrado menos, e aí continua igual isso daqui, r quadrado e a parte angular, certo? Bom, mais à frente a gente vai precisar encontrar relações que envolvem a derivada dos elementos da métrica, certo? Então, é importante, é interessante a gente reescrever esses elementos da métrica associados agora a esse novo sistema de coordenadas com funções cuja derivada possam fornecer funções conhecidas, né? Ela mesma. Então a gente vai alterar mais uma vez agora e ao invés de o elemento da métrica ser o 00, né, ser descrito por isso, a gente vai trocar por um e elevado a ni. Esse ni não tem nada a ver com frequência, tá? É só uma coordenada que depende de t e r. Enquanto toda essa parte daqui, G11, ok? Vai ser substituído por um E elevado a lambda, e esse lambda não tem nada a ver com comprimento de onda, ok? É só uma função de t e r. Então, substituindo essas funções, né, fazendo essa mudança de variável, a gente reescreve o elemento de linha dessa maneira aí. Bom, essa é a maneira mais geral que a gente tem para um elemento de linha. Esse é um elemento de linha que obedece à simetria esférica. E é importante notar que, apesar da gente estar usando símbolos R, T, θ, φ, essas coordenadas não são
as coordenadas originais das nossas coordenadas quadrisféricas, tá? Não são porque elas passaram por aquelas mudanças de variável. Então, é importante você tomar esse cuidado quando a gente fala desse tipo de sistema. Claro, é um sistema que envolve, de fato, coordenadas angulares, radiais, temporais, mas passaram por um certo processo de uma análise algébrica para se encontrar essa forma final, ok? Talvez o que eu esteja querendo apontar aqui é não há nada de evidente ao falar de um problema físico que é envolvendo uma distribuição de um conteúdo material energético com simetria esférica que curva o espaço-tempo, que a gente obteria essa forma para o elemento de linha, tá? Não há nada de óbvio nisso, não. Isso é uma construção a partir das suposições e pressupostos físicos e matemáticos que a gente tomou. De qualquer maneira, no final das contas, o que a gente encontra aqui é, é, que o nosso elemento de linha é dado por essa expressão, ou se a gente quiser evidenciar só a métrica, essa daqui é a métrica. De maneira ainda mais simplificada, a gente pode reescrever dessa maneira, né? Ou seja, só existem elementos na diagonal principal que são dados por esses termos daqui. Tá? Então, isso daqui vai ser o meu G00. Isso daqui o G11, isso daqui o G22 e isso o G33, certo? Esses vão ser os únicos elementos da métrica para um sistema com distribuição esférica do conteúdo material energético. Por completeza, vale mencionar também que se a métrica covariante é dada por essa expressão, a contravariante, né, a métrica recíproca, necessariamente vai ser dada por essa expressão. Isso porque você vai lembrar também de análises anteriores, mais uma vez insisto, se não no material do Astronomia em 321, por algum outro material de consulta seu, que a gente pode encontrar através da delta de Kronecker, a relação entre a métrica, pela própria definição da métrica, nas suas formas covariantes e contravariantes. Então, se é um exercício bem simples, pode ser interessante você fazer. O produto que a gente tem entre essas duas métricas, covariantes e recíprocas, contravariantes, tem que fornecer a delta de Kronecker, ok? Por definição. Então, a gente pode escrever a métrica nesse sentido. Insisto mais uma vez que essa métrica descreve o caso geral, e aqui eu já começo a apontar para você que vai ser do nosso interesse observar um sistema que tenha uma simetria esférica de um conteúdo material. Deixa eu explorar isso aqui com um pouco mais de calma. Apesar da gente ter encontrado o elemento de linha de um caso geral com simetria esférica, a gente ainda não tinha falado propriamente sobre o que era esse sistema, esse conteúdo material energético. E aí, nessa nossa necessidade de fazer problemas cada vez mais complexos, que descrevam cada vez sistemas mais realistas, eu queria apontar para você que a gente agora vai tomar um sistema que tem uma distribuição de matéria com simetria esférica. Então, casos ideais, um corpo com uma certa massa, com uma simetria esférica, uma esfera maçuda e maciça, né? Ou seja, com massa e com massa ao longo dela, vai descrever esse tipo de sistema. Nessa nossa tentativa de descrever a realidade, obviamente a gente não tem exemplos assim cotidianos, né? Eu não poderia falar para vocês, imagina o Sol, porque o Sol não é exatamente um corpo com uma simetria perfeitamente esférica de material. Ah, imagina a Terra, tampouco. Então, a gente não vai encontrar na natureza um elemento que seja facilmente demonstrável como tendo uma simetria perfeitamente esférica para sua massa, tá? Mas a gente pode sim assumir como uma primeira aproximação essa simetria para a massa do corpo. Então, de fato,
o Sol, numa primeira aproximação, pode ser sim considerado como uma muito boa aproximação esférica para sua distribuição de massa. Você pega a Terra também com uma primeira aproximação e assim por diante, tá? Então, primeira coisa aqui que a gente precisa entender é que a partir de agora a gente vai falar de um sistema que tem uma distribuição esférica de massa, de matéria, e que isso pode ser sim uma primeira aproximação para diversos casos na natureza. A segunda característica que eu queria apontar para esse fato de que a simetria esférica da distribuição de matéria desse sistema tem sentido, validade, é porque a gente vai querer, em algum momento, fazer uma relação com uma aproximação newtoniana. Espero que nessa hora você já esteja me acompanhando nesse mundo das ideias que a gente está construindo. Eu não estou passando nenhum slide, de repente você já foi e voltou aí no vídeo pensando que eu estava passando slide, mas não, eu queria que a gente tomasse esse tempo aqui para realmente entender bem do que eu estou falando. O que eu estou querendo apontar aqui é que todo o estudo de uma teoria de gravitação, em específico essa daqui, que é a teoria da relatividade geral, tem que ter como caso particular a teoria da gravitação newtoniana. Porque a teoria da gravitação newtoniana dá conta de explicar muito bem diversos fenômenos numa escala acessível, de comprimento, velocidade, tempo, distância, energia. Então, a gente não pode querer revolucionar uma teoria de gravitação como se não existisse antes dados empíricos que corroborassem uma certa teoria que dá conta de descrever uma lei de gravitação, tá? Então, é importante esse disclaimer aqui, esse aviso, porque eu acho que você tem que ter isso muito evidente. A gente não pode entrar num mérito de analisar um caso particular dentro de uma teoria de gravitação, como a relatividade geral, se a gente não tiver como âncora os resultados que são válidos para a teoria mais particular, tá? Então, é, a gente está seguindo aqui, eu estou conduzindo aqui essa nossa aula de tal maneira que não apenas a gente vai assumir daqui para frente uma distribuição de massa, de matéria esférica, como em algum momento a gente vai ter que assumir um resultado newtoniano como caso particular do caso que a gente vai analisar daqui para frente. Espero que esteja evidente para você. Senão você escreve nos comentários aí do vídeo e a gente, com muito prazer, vai te responder, tá bom? Então, vamos começar a nossa análise. E aí, para descrever a teoria de gravitação em específico da relatividade geral, a gente tem que necessariamente começar pelas equações de campo de Einstein. Vamos tomar a equação de campo de Einstein no vácuo. Em específico, eu vou querer tomar a versão mista, ou seja, com uma componente contravariante e uma componente covariante para as equações de campo. E se a gente está tratando do vácuo, então esse tensor momento-energia vai ser igual a zero. Então, para garantir que não está confuso o que eu estou falando, né? A gente está analisando a região de vácuo externa à distribuição de matéria que está no nosso sistema, tá? Então, eu não estou dizendo que tudo é vácuo, né? Senão não teria curvatura. O que eu estou dizendo é que existe uma distribuição esférica de massa, então imagina aí uma esfera maçuda. Essa esfera de massa perturba o espaço-tempo de tal maneira que curva o espaço-tempo ao redor dele, e a gente está analisando essa região externa à distribuição de massa que tem essa curvatura. É isso que a gente está fazendo, tá? Bom, mais uma vez, então, se é vácuo, o tensor momento-energia é igual a zero, de maneira mais específica. As suas componentes são igual a zero, são iguais a zero. Dada a estrutura das equações de campo de Einstein, se as componentes do tensor momento-energia são zero, então necessariamente também é verdade que as componentes do tensor de Einstein também são igual a zero, certo? Então, da própria descrição do fenômeno, a gente tem que
as componentes do tensor de Einstein são igual a zero, já que a gente está no vácuo. Para a gente conseguir analisar explicitamente cada uma das componentes associadas a essa métrica, vamos tomar, como eu apontei antes, a versão mista do tensor de Einstein. Então, a versão mista dele vai ter uma componente contravariante aqui, I, e uma covariante aqui, J. O tensor de Einstein é dado por esse tensor, letra G. Então, G e J misto vai ser igual a, por definição, R e J, tensor de Hit, aqui na sua forma mista, menos meio da delta de IJ R. Se você está sentindo falta da métrica aqui, que deveria ter, multiplicado pelo escalar de Hit, volta aí alguns slides, alguns minutos no vídeo, e aí você vai lembrar que isso daqui advém exatamente da definição da multiplicação da métrica covariante com a sua recíproca. Bom, se o tensor de Einstein é definido dessa maneira e cada componente dele é igual a zero, então a gente pode escrever essas componentes em termos dos elementos da métrica. Que basta a gente lembrar que a métrica descreve o tensor de Riemann, dado por suas derivadas, multiplicado pelo tensor recíproco, proporcionalmente a um tensor meio, a um escalar meio, né? Uma constante, 1/2. Esse tensor de Riemann, quando contraído, fornece o tensor de Hit, e aqui eu estou usando a contração no índice contravariante, o segundo covariante, fornece esse tensor de Hit, e o tensor de Hit contraído vai dar o escalar de Hit. Então, dadas as componentes da métrica, a gente pode sim obter as componentes do tensor de Hit, bem como do escalar de Hit. Portanto, dada a própria definição, obter as componentes do tensor de Einstein. E é isso, então, que a gente tem. O tensor de Einstein, supondo aquele elemento de linha que a gente deduziu com simetria esférica, agora há pouco, nessa aula, aquele elemento de linha, quando descrevendo um tensor de Hit e um escalar de Hit, fornece essas componentes aqui para o tensor de Einstein, tá? Então, essa é a componente 00, essa é a componente 1, essa é a componente 01 do tensor de Einstein. Nota que essa componente 00, então, vai ser dada por uma soma de três termos, que envolvem os elementos da métrica G00 e derivadas, aqui com relação a t, e aqui com relação, perdão, aqui com relação a r, e aqui com relação a t, das coordenadas também alteradas para a forma final, que são os expoentes, né, das componentes da métrica, certo? Então, essas daqui são as componentes, e aqui sim L não, linha, agora sim linha é a derivada em relação a R, ok? Diferente do que foi no começo da aula. Espero que não fique confuso. Avisa aí também nos comentários, críticas, sugestões são sempre bem-vindas. Então, avisa aí pra gente também se isso atrapalhou ou não você, tá? Então, é, esse daqui vão ser os termos associados a essa componente, esses os termos da componente G1 e esses da componente G01. Certo? Quando a gente olha essas duas componentes, a gente percebe um algebrismo bastante simples, que pode trazer para a gente o resultado de quanto vale cada uma dessas componentes. Porque quando a gente toma simplesmente a subtração de um pelo outro, a gente tem só a soma desses dois termos daqui, certo? Então, quando a gente faz isso, essa soma fornece para a gente o valor de quanto é a relação entre lambda linha e ni linha, e quando a gente substitui isso daqui na terceira também, obtém quanto vale cada uma das componentes do tensor métrico, ok? Então, é, eles têm que ser igual a zero, dada a própria definição do tensor de Einstein no vácuo, e isso daqui vai fornecer para a gente, então, que E ni vai ser 1 mais C sobre R, e lambda 1 sobre 1 mais C sobre R, onde C é uma constante de integração qualquer, certo? Então, essa relação algébrica
essas relações algébricas aqui das componentes fornecem para a gente a definição de quem é E, Ni e E lambda. Se a gente lembrar quem que eram cada uma dessas componentes, a gente vai perceber que, de fato, eles são exatamente as componentes da métrica, então a gente pode substituir agora 1 mais C sobre R pelo primeiro termo, G00, e 1 sobre 1 mais C sobre R no E lambda, no G11. Certo? Então, vamos fazer isso. Com isso, a gente encontra, então, um elemento de linha, que é o nosso objetivo aqui de hoje. Então, esse elemento de linha, ele é o elemento de linha mais geral que a gente pode obter por uma região de vácuo externa a uma distribuição esférica de massa. Esse elemento de linha adveio da análise de um elemento de linha com simetria esférica puramente. Ora, é preciso notar que, como eu apontei agora antes, mais cedo, agora há pouco, anteriormente, que a descrição na teoria de gravitação da relatividade geral tem que ser uma generalização do caso da teoria newtoniana de gravitação, tá? Da teoria clássica de gravitação. Então, o que quer que seja essa nossa descrição aqui desse elemento de linha, está descrevendo exatamente o que é a generalização, levando em conta um espaço-tempo, e não só espaço separado tempo, né? Ou seja, um elemento de linha, onde a gente tem que obter certos termos que estão tanto nessa teoria nova quanto na antiga. Tá? Esse elemento de linha, que eu acabei não mencionando, mas é exatamente o nosso objetivo, é o elemento de linha de Schwarzschild. Esse elemento de linha vai ter como uma das suas componentes exatamente o termo que se relaciona com a teoria de gravitação de Newton, na chamada correspondência newtoniana. Então, o termo G00, na aproximação newtoniana de campos fracos, vai ser dado por esse termo daí. Tá? Avisa aí, terceira e última vez que eu aponto, avisa aí nos comentários se você gostaria de uma aula apontando ou descrevendo essa correspondência newtoniana. Então, de conhecimentos anteriores que descrevem a relação entre a teoria da relatividade geral e a teoria clássica de Newton, a gente tem que G00 é igual a 1 mais 2φ sobre c quadrado, onde esse φ é o potencial escalar gravitacional para essa distribuição de massa que a gente está analisando. Então, deixando ainda mais explícito. Quando a gente faz uma análise newtoniana, a gente pode falar de um campo gravitacional dado uma distribuição de matéria. Lá na análise clássica mesmo, ok? Com a interação gravitacional sendo descrita por uma força, a força gravitacional. Essa força gravitacional, ela é uma força, é uma quantidade vetorial, pode ser reduzida independentemente da massa do corpo de teste, pode ser reduzida a um campo vetorial gravitacional. Esse campo vetorial gravitacional pode também ser levado a uma análise de um campo de um potencial escalar gravitacional, né? Um campo escalar para descrever a gravitação. Então, nota que quando a gente quer fazer uma análise sobre a gravitação newtoniana, o que é a gravidade na teoria clássica pode ser entendida como o campo escalar gravitacional, φ. Isso é a gravidade para a teoria clássica. E aí aponto mais uma vez que na correspondência newtoniana, ou seja, quando a gente pega a teoria da relatividade geral, analisa um caso particular de um campo fraco, que é exatamente a atuação da teoria clássica newtoniana da gravidade, a gente encontra, não está demonstrado aqui, mas provindo de outros materiais, a gente encontra que o elemento 00 da métrica, G00, é o tempo, é exatamente igual a 1 mais 2φ sobre c quadrado. Então, essa expressão representa essa maneira de transpor uma teoria para outra. É aqui na correspondência newtoniana que a gente tem essa relação.
Ora, se é verdade que essa correspondência newtoniana permite a gente sair de uma teoria clássica de gravitação e chegar na teoria da relatividade geral, isso tem que ser válido para qualquer métrica, inclusive para essa que a gente está analisando, escrita pelo elemento de linha de Schwarzschild, que está aqui na tela. Bom, isso quer dizer então que esse termo, um mais c sobre r, tem que ser exatamente igual a isso daqui, um mais 2φ sobre c quadrado. E aí é ato contínuo, se um mais c sobre r é igual a 1 mais 2φ sobre c quadrado, então c necessariamente é igual a 2φr sobre c quadrado. E a gente encontra, assim, então, essa constante de integração que surgiu naturalmente da análise das equações de campo de Einstein, em específico do tensor de Einstein, das componentes do tensor de Einstein. Essa constante, então, é dada por 2φr sobre c quadrado. Mais uma vez, aponto que na teoria newtoniana, esse φ tem uma certa descrição. Ele é descrito de uma certa maneira, né? A gente vai ter esse campo escalar, esse potencial escalar, especificamente relacionado ao campo vetorial. Então, esse potencial φ vai ter que ser tal que ele vai ter uma relação associada a uma derivada, né, de r da coordenada radial. Ou seja, na teoria newtoniana, ele é muito bem descrito quem é φ de acordo com a distribuição de matéria. Então, φ é igual a menos gzão, constante universal de gravitação, vezes a quantidade de matéria desse sistema sobre R. Então, mais uma vez, aqui eu estou só apontando o que já é amplamente descrito na teoria newtoniana de gravitação. Φ é dado por. É claro, a gente pode deduzir, né? É, diversos materiais de referência são interessantes, talvez um que passa rapidamente pela minha cabeça agora, o Simon, capítulo 6. Então, a gente pode fazer essa análise e encontrar quanto vale φ. A gente encontra naturalmente que, dado uma certa distribuição de matéria, φ vai ser menos gzão, mzão sobre R. Essa é a expressão. E aí, basicamente, a gente pode retornar então e mais uma vez reescrever quem é essa constante de integração. O C, que eu estou chamando aqui, ok? Vai ser necessariamente menos 2gm sobre c quadrado. Então, a gente, quando substitui C aqui na métrica, encontra a forma final do elemento de linha de Schwarzschild. Nota, é consequência natural, não há nenhuma imposição de quantidades aqui. O nosso trajeto foi: analisa como se obtém um elemento de linha para uma simetria esférica. Depois, avalia o fenômeno físico, que especificamente é uma distribuição de matéria com simetria esférica, gerando uma deformação do espaço-tempo através das equações de campo de Einstein, da segunda teoria da relatividade geral, e uma análise na região de vácuo externa à distribuição de matéria, certo? Então, a gente, repito, está analisando só uma região do espaço-tempo de vácuo que tem uma distribuição de matéria que origina a curvatura com simetria esférica. E é óbvio, a gente tem que reduzir a relatividade geral, a nossa análise, à teoria de gravitação clássica para regimes de campos fracos, ou seja, tem que ser válida a correspondência newtoniana. E aí, pum, é isso. Naturalmente, a gente chegou no elemento de linha de Schwarzschild, que vai ser dado por essa expressão, que é que eu enuncio. ds quadrado vai ser igual a 1 menos 2gm sobre rc quadrado, todo esse termo dt quadrado, menos um outro termo, uma certa função aqui de R, que vai ser 1 sobre 1 menos 2gm sobre r c quadrado, tudo isso vezes dr quadrado, menos a parte angular, ou seja, r quadrado dθ quadrado, menos r quadrado, seno ao quadrado de θ, dφ quadrado. Esse é o elemento de linha de Schwarzschild que a gente encontrou na nossa dedução. A pausa dramática foi para você dizer que se incomodou, porque é aqui que
seus olhos atentos deveriam apontar o fato de que há algo, pelo menos curioso, nesse elemento de linha. Faz esse exercício, vai, de verdade. Faz esse exercício pedagógico, intelectual, esse exercício de pensamento, e pausa o vídeo e tenta reconhecer algum caso particular de R onde alguns desses termos divergem. Toma o seu tempo aí. Engraçado que eu dei uma pausa, como se, né, fosse ao vivo isso aqui, e a pausa da minha fala, mas você pode pausar o vídeo. Pausa o vídeo aí, vai. Sim? Bom, vê se você chegou numa mesma conclusão. Quando a gente tem esse termo daqui, 2gm sobre rc quadrado igual a 1, toda essa componente da métrica vai a zero. E a gente perde essa componente. Mas olha que interessante, mais ainda, olha que interessante. Quando a gente tem tudo isso daqui tendendo a 1, então todo esse termo daqui diverge. Diverge. Percebe? Porque quando tudo isso tende a 1, o denominador tende a zero e essa componente vai a infinito. Ela diverge. Então a gente tem uma divergência nessa métrica. A gente tem uma divergência no elemento de linha. O espaço-tempo não consegue ser definido aí. Uma outra coisa que você vai encontrar é que quando R tender a zero, você também tem uma divergência. Legal, né? Eu também acho. Esses dois casos, R tendendo a zero e R tendendo a esse valor, são os que nos chamam mais atenção aqui agora. E é sobre eles que eu queria fazer agora um breve comentário. O primeiro comentário que eu quero fazer é que não é obrigatório, quando a gente encontra uma divergência em um certo sistema de coordenadas, que em qualquer sistema de coordenadas exista essa divergência. Eu vou repetir para você mastigar com calma. O que eu disse foi: a divergência encontrada num certo sistema de coordenadas para um certo valor de uma coordenada não necessariamente leva a sempre existir uma divergência em qualquer outro sistema de coordenada. Essas diferenças vão levar ao que a gente chama de divergências que são reais, físicas ou de coordenadas. São classes de divergências diferentes, tá? E essas duas que eu apontei são exatamente uma ótima exemplificação disso. Porque, de fato, a divergência para R tendendo a zero é uma divergência real. A gente tem uma perda de descrição do espaço-tempo para R indo para zero. A gente, de fato, tem uma singularidade bastante expressiva e que a gente não pode desprezar. Por outro lado, essa divergência que a gente encontra desse R quando tende a 2gm sobre c quadrado não é o caso de uma singularidade real, tá? Então, chama a sua atenção de que a gente está frente a dois tipos, duas classes de singularidades diferentes. A primeira delas que eu apontei para R tendendo a zero, a gente não vai ter como escapar. É um péssimo trocadilho. Mas o que eu estou querendo dizer é que é uma divergência que não há como a gente tratar do ponto de vista de mudanças de coordenadas. Ela gera uma situação bastante não intuitiva do que é que acontece para esse R igual a zero. Ou, se você preferir, nesse R tendendo a zero. Eu não vou ter outra descrição senão apontar o fato óbvio de que acontece uma divergência na métrica, ok?
o limite da compreensão que eu posso dar razoável para o que a gente está falando. A gente tem uma divergência da métrica nesse caso. A segunda singularidade apontada, mais uma vez aponto R tendendo a 2G sobre M. Porque assim, eu queria que você tivesse evidente. Isso aqui é um número, ok? Isso aqui é um valor numérico, não é algo estranho, zero, não é infinito. Isso aqui é G é um valor numérico, M é a quantidade de matéria que está ali descrito no sistema, C quadrado é o quadrado da velocidade da luz. Isso aqui é um número, tá? Então, portanto, esse R é uma distância, é um tamanho, assim, um R é uma distância radial, é um valor numérico, tá? Que pode ser mensurado. Mas aí, então, se essa singularidade está sendo obtida através da divergência para esse valor dessa distância da origem, o que está acontecendo ali? Bom, esse raio, essa distância radial, é chamado de raio de Schwarzschild, em homenagem, exatamente, à pessoa que ganhou fama por essa análise. Esse raio de Schwarzschild, ele vai dar conta de descrever o chamado horizonte de eventos. Esse horizonte de eventos vai determinar uma região do espaço-tempo onde não é possível que algo exterior a esse raio, que tenda no seu movimento para a parte interior, consiga escapar. É aqui o tal do buraco negro. É aqui a tal da discussão que a gente tanto ouve falar, que o buraco negro é aquilo que qualquer coisa que entre numa certa região dele não consegue escapar nem mesmo a luz. Essa região que nada consegue escapar é dada exatamente pelo raio de Schwarzschild. Portanto, dado uma quantidade de matéria de um corpo e supondo que existe um processo físico para gerar o buraco negro, então existe um raio, uma distância radial, dado por essa quantidade daqui, onde a gente vai ter o chamado horizonte de eventos. E aí nada que adentre esse raio vai conseguir escapar, nem mesmo a luz. É, legal, né? Eu gosto bastante. Quando a gente faz essa análise e determina o horizonte de eventos a partir do raio Schwarzschild, a gente poderia então tender a fazer uma relação direta e dizer que essa singularidade é determinada por esse horizonte de eventos. Isso não é verdade. Não vai ser mérito aqui nosso, mas poderia ser possível fazer uma mudança de coordenadas, em específico para coordenadas de Eddington-Finkelstein, onde a gente não teria essa singularidade, apesar de manter a definição de Reich-Schwarzschild, ok? Apesar de se manter a noção de um horizonte de eventos. Mas não vai ser uma singularidade física real, tá? Vai ser eliminada por uma mudança de coordenada, mas, como eu apontei, não é o nosso mérito aqui pela limitação de escopo e tempo nosso. Bom, para terminar então essa aula aqui de hoje, te agradeço por acompanhar o nosso desenvolvimento aqui. E o resumo então do processo que a gente fez foi: a gente tomou inicialmente um elemento de linha para simetria esférica, levando em consideração o que é uma métrica, levando em consideração as simetrias do problema, fazendo uma análise algébrica via fator integrante de soluções de equações diferenciais. Depois a gente aplicou esse resultado para o caso fenomenologicamente descrito por uma distribuição de matéria-energia com simetria esférica, em específico, uma distribuição de massa, e a gente analisou a região de vácuo externo a essa distribuição. E a gente teve como consequência o elemento de linha de Schwarzschild, onde a gente pôde determinar qual que era não apenas o horizonte de eventos, mas também a singularidade real para um R tendendo a zero. Tá bom? Então eu vou ficar por aqui. Muito obrigado por nos acompanhar e acompanhe-nos nas redes no Astronomia em 321. Até a próxima. Muito obrigado.